Olá, eu sou a Beta Araújo do Justa Causa. E eu sou o João Neto, do Tinha Que Ser Preto Oficial. Este é o podcast Passado Presente, uma escuta consciente que analisa o passado para compreendermos o que acontece nos dias atuais. Em 1940, uma atriz negra precisou de uma autorização para entrar no lugar em que aconteceu a cerimônia do Oscar. Você sabe quem foi essa atriz e por que isso aconteceu? Qual a ligação deste fato que aconteceu há 85 anos com os dias atuais? A gente te conta nesse episódio 2 da temporada Passado Presente, que começa agora. E aí, João, tudo bem? Beta, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom estar aqui de novo. Vamos então hoje falar um pouquinho de cerimônias, de premiações que são importantes, não é? Oscar, Grammy. E a gente vai começar com esse fato histórico que aconteceu na cerimônia do Oscar de 1940. E aí, João, me conta aí o comecinho dessa história. Exatamente, a gente está falando da Rachel McDaniel, foi a primeira mulher negra a receber o Oscar, né? Lembrando que naquela época, ali, final da década de 30, né, ela concorreu ao Oscar de 1939, isso aqui aconteceu em 1940. Ela disputou na categoria coadjuvante. Naquela época, coadjuvante não ganhava uma estatueta, ganhava uma placa, na verdade, né? Então ela ganhou, ela foi vencedora dessa placa, porém, antes de entrar, antes de poder participar da cerimônia, ela havia sido proibida. Então, é importante lembrar que naquela época as leis de segregação racial dos Estados Unidos ainda estavam em vigor e, como a gente bem sabe, elas eram extremamente violentas e eram muito levadas a sério, assim. E apesar da McDaniel, né, da Rach, ela ter interpretado muito bem a personagem dela, importante falar também qual foi o papel dela, né? Ela foi ali, ela participou do filme Um Vento Levou, e eu esqueci o nome da personagem dela agora, eu vou jogar aqui na pesquisa depois, mas Ela era a Mami, a né? Mami, O exatamente, que estereótipo. eu não lembrava o nome dela, eu lembrava só da personagem. E querendo ou não, exatamente, é um estereótipo, né? Era o estereótipo o quê? Da mãe preta, que é a mulher preta como empregada, como ama de leite, como a babá de adulto, que tem que fazer tudo, que tem que estar disponível. Então ela foi proibida, Beta, de entrar dentro da cerimônia de premiação. E um fato interessante é que o Clark Gable, que também participa, né, do Vento Levou, ele é o protagonista, ele fez um movimento para que a Harriet conseguisse entrar na cerimônia. Ele conversou com o produtor da época, que era o David Selnick, Selnick, o David Selnick, e por meio de uma negociação, ele conseguiu fazer com que ela entrasse, mas colocaram a condição de que ela sentaria numa mesa escondida lá no fundo do salão. Ela nem ia poder entrar no hotel, então ela conseguiu entrar no hotel e colocaram ela sentada numa mesa bem escondida. É aquela mesa típica de quando você não convida alguém, mas não quer que essa pessoa participe do evento, né? Você convidou só por pressão. E, obviamente, ela ganhou. Foi uma vitória muito grande. O discurso dela é muito lindo. Acho que seria até legal a gente colocar um trecho aqui. Eu estou especialmente feliz por ter sido escolhida para apresentar esta categoria em particular. Me parece que é mais do que uma placa de ouro. Ela abre as portas desta sala, recua paredes e permite que nós abracemos toda a América. Uma América que amamos, uma América que está quase sozinha no mundo hoje, que reconhece e rende homenagens àqueles que deram o seu melhor, independentemente de credo, raça ou cor. É com este entendimento de que toda a nação se levantará e saudará a apresentação desta placa que eu entrego o prêmio de melhor atriz coadjuvante de 1939 para Hattie McDaniel. Membros da academia, amigos da indústria do cinema e honoráveis convidados, este é um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu gostaria de agradecer a vocês que participaram da minha seleção para um dos Oscars por sua gentileza. Eu me senti muito humilde, sempre terei como referência.
Eu sinceramente espero sempre honrar a minha raça e a indústria do cinema. Meu coração está cheio demais para dizer como me sinto. Obrigada e que Deus os abençoe. É muito lindo o trecho dela, porque ela fala da importância daquele prêmio para ela e para as pessoas como ela também. Então ela traz consigo ali uma virada de página muito grande. Ela continua atuando depois, mas essa noite foi bem emblemática. E tem uma curiosidade sobre o Clark Gable, ele tem antecedência negra, né? Ele tem ali alguns parentes ligados a ele, acho que por isso que ele teve esse apelo, essa preocupação para que ela participasse, né? Isso, claro, além deles terem trabalhado juntos também. Mas a McDaniel, ela foi uma figura muito importante, assim, para os atores de todo mundo, atores negros de todo mundo, assim, eu não considero, né, Hollywood como o ápice, né, dos filmes e tal. Aqui no Brasil a gente tem muitos trabalhos bons, em outros países também, mas a gente tem que reconhecer a importância dela, a importância desse momento, principalmente num período de segregação e discriminação racial. Perfeito. Ainda mais se a gente considerar que E o Vento Levou, filme que inclusive venceu o Oscar de melhor filme, né, nessa categoria no ano de 1940, é um filme que romantiza a Guerra de Secessão, que foi aquele período de 1861 a 1865, em que a gente teve então aquela luta de estados do Norte e do Sul em conflito, e ela interpretando a Mummy, que inclusive vem a ser um dos estereótipos que você bem citou, num período em que vigoravam as leis segregacionistas que você falou, que se chamavam Jim Crow, ou seja, pessoas brancas separadas de pessoas negras em lugares públicos, não é? Inclusive na utilização de serviços, ônibus, escolas. A gente tinha também dentro dos estúdios, eu não sabia, mas era um código que chamava Código Reis. E ele vigorou entre 30 e 1968. E ele impunha diversas regras, normas morais, dentre elas a proibição a qualquer representação ou apologia à miscigenação. Lá a gente teve esse fator que era um pouquinho diferente daqui, né, de construção então ali dos Estados Unidos, né? E isso, obviamente, influencia de forma direta nos papéis que eram atribuídos a pessoas negras, nesse caso, a mulheres negras, né? E o reforço aí desses estereótipos. Essa questão, inclusive, de termos, em 1940, a primeira atriz negra ganhando, então, uma categoria é algo que, para ela, pessoalmente, para Hattie McDaniel, despertou, obviamente, uma alegria, e ela também esperava que teria diversos outros papéis emblemáticos ao longo da vida, né? Só que, infelizmente, o que aconteceu é que ela só interpretava o mesmo tipo de papel, né? Algo que também, rotineiramente, é uma queixa, né, de pessoas negras, inclusive nos dias atuais, não é? Ou é um papel estereotipado, é um papel em que interpreta uma pessoa escravizada, enfim, e isso ainda precisa ser muito bem mencionado. Vamos falar mais um pouquinho de curiosidades aí do Oscar, já que a gente está falando de uma premiação que acontece há tanto tempo e que precisou ser feito um movimento que eu acredito ser relativamente recente, não é? De 2016, do Oscar So White. Lembra desse movimento, João? Foi um movimento de protesto aí dos atores negros, né, os atores e atrizes negros de Hollywood e em parte do mundo também, pela falta de indicações para pessoas pretas, né? Quando a gente fala dessa ausência de indicação, às vezes as pessoas se confundem e falam, mas tem que indicar porque é preto? Não. Mas a exclusão acontece porque elas são pretas, entendeu? Não existe uma consideração, um olhar para a atuação, para a direção, para todo o trabalho que é feito, né, pelos profissionais dessa área de cinema, pretos como premiáveis. Então, essa exclusão ela chegou numa situação de que não tinha basicamente ninguém que estava ali disputando, ninguém que estava concorrendo. E é importante a gente lembrar o quê? A gente vive dentro de uma sociedade que se acostuma aos cenários. A gente se acostuma a cenário. Então, se você vive um cenário aí no seu trabalho, na sua escola, faculdade, vizinhos,
que não tem diversidade, você vai achar que aquilo ali é normal, que aquilo ali é padrão. E é exatamente isso que estava acontecendo com o Oscar. Já estava tão rotineiro não ter indicações de pessoas pretas. Eu tô até na dúvida, Beta, mas se eu não me engano, a Halle Berry foi a primeira a vencer o Oscar, e acho que no começo ali dos anos 2000, mais ou menos. E você pensa Perfeito, 2002. 2002, no intervalo gigantesco que teve entre a Hatch, né, e a Halle Berry, né, para receber a estatueta. Então, é, se não houvesse essa pressão, se não houvesse essa cobrança, com certeza o cenário continuaria acontecendo da mesma forma. É aquela questão, a gente precisa se posicionar para que a mudança aconteça. Ela não vai acontecer sozinha. A sociedade não bota a mão na consciência por conta própria, se ninguém reclamar, se ninguém levantar a mão, se ninguém bater o pé. E foi isso que os atores e atrizes negros de Hollywood fizeram, e foi um protesto de não participar da cerimônia, né? Então não faz o menor sentido eu estar presente num evento onde não tem nenhum tipo de reconhecimento do trabalho que é feito. E eu queria fazer só mais um comentário sobre a Hatch, que você falou muito bem. Ela continuou atuando um tempo, mas ela trabalhou principalmente em radionovela, né? Naquela época. E quando ela faleceu, ela teve um pedido que era ser enterrada no cemitério Rosedale, e fica em Los Angeles, que era um cemitério para celebridades, né, para artistas. Só que o dono do cemitério, que era um homem branco, não aceitou que ela fosse enterrada lá. Então, precisou passar aí, acho que foi década, eu não lembro o ano que ela morreu, mas foi em 1999. O novo dono do cemitério entrou em contato com a família dela e pediu para levar os restos mortais dela, se eles não se importassem, né, para o cemitério para que realizasse esse último desejo dela. Então, assim, né, mesmo depois de mortos, né, mesmo depois de morrer, ainda existe uma luta aí de reconhecimento e respeito. Mas voltando um pouco mais para o presente, a gente tem esse ato enorme entre a premiação da Hatch e vem a Halle Berry vencendo, e depois, né, na sequência aí de outros atores e atrizes também, mas a escassez é grande. É pouquíssimo. Eu fiz uma pesquisa, eu levantei ano a ano do Oscar, e a Harry, quando ganhou, foi em 40. Só 14 anos depois veio o primeiro ator negro, que foi o Sidney Poitier, que é um ator incrível, maravilhoso. No discurso dele, ele inclusive diz, né, foi uma longa jornada até aqui. Ele também era um ativista, né, pelo movimento dos direitos civis. E aí a academia parecia que de tempos em tempos ela se lembrava, né, que não tem apenas atores brancos, né? Então, para você ter uma ideia, entre 63 e 82, só 7 pessoas negras foram indicadas ao Oscar. E aí, em 83, o Louis Gossett Jr., que faleceu inclusive recentemente, vence a categoria de ator coadjuvante. E aí, mais um longo intervalo, 89, vem nosso Denzel Washington vencendo a categoria de melhor ator coadjuvante, Tempo de Glória. Então, perceba como é que as coisas vão bem lentamente. Década de 90, aí vem a Whoopi Goldberg, indicada por A Cor Púrpura em 86, ela vence com Ghost, né? Melhor atriz coadjuvante. E o Cuba Gooding Jr. em 97 por Jerry Maguire. Só que o que o João bem falou, com propriedade, é que só em 2002 uma atriz negra venceu a categoria de melhor atriz, e não de melhor atriz coadjuvante, né? Que foi a Halle Berry com A Última Ceia, e nesse mesmo ano vence novamente o Denzel Washington com um dia de treinamento. Eu acho que é importante, não é? A gente trazer esses dados, os anos em que isso aconteceu, para que todo mundo perceba que parece que é usual, né? Normaliza-se muito, né? Todo ano vence determinado ator, determinada atriz, só que a gente precisa realmente indagar, não é? Cadê a indicação de atores e atoras negros, asiáticos, indígenas? E aí, em 2005 vem o Jamie Foxx, não é? Com Ray. Nesse ano, inclusive, o Don Cheadle concorria com o Hotel Ruanda. Então, vejam só como é que demora muito as indicações e, consequentemente, a premiação de pessoas negras, não é?
Vem aí o movimento do Oscar So White, que a gente já comentou, em 2016, para, em 2017, Mahershala Ali ganhar o Oscar de ator coadjuvante, né, por Moonlight, voltando ao palco em 2018, com Green Book. Quando a gente vê isso, pensa, olha aí, tá vendo? Ganhando até, olha, sucessivamente 2 anos. Mas se a gente lembrar da trajetória do Oscar, foram pouquíssimas pessoas negras que de fato subiram naquele palco. E, a meu ver, o Oscar ainda continua uma cerimônia branca. O que você acha, João? 2025. Eu acho que a gente ainda peca muito nesse quesito. Eu falo a gente enquanto sociedade, porque, querendo ou não, isso é uma premiação que acaba refletindo no mundo inteiro. O mundo inteiro para assistir o Oscar, né? É verdade seja dita. E a preocupação com a diversidade, às vezes, ela é muito superficial, né? E não só no Oscar, mas em diversas outras áreas também. É aquela questão do, olha, a gente está fazendo alguma coisa, tá vendo? Olha, tem algo que está sendo feito aqui. Então, isso acaba trazendo um peso muito grande dentro da sociedade, porque são as questões de referência, né? Você olha para a tela, você olha para o cinema, você olha para a premiação e você procura referências ali. Claro, você pode ter uma referência branca, amarela, indígena, de diversas etnias diferentes, mas quando você percebe que há alguém ali que você se identifica, que provavelmente essa pessoa passou por coisas que você também passa, coisas que você também enfrenta em relação à sociedade, discriminação, isso te fortalece ainda mais. Me lembra até um ponto, né? Você falou da Whoopi Goldberg quando ela ganhou, e tem uma curiosidade muito legal que o Martin Luther King, ele influenciou no Oscar da Whoopi Goldberg, né? Porque o que que acontece? A série Star Trek, a original, aquela antigona, né? Ela teve ali uma das primeiras atrizes negras com destaque, que era a Tenente Uhura, interpretada pela a Nichelle Nichols. E naquela época, pensa, era, cara, década de 60, se eu não me engano, uma mulher negra em que ela era ali, tinha uma patente alta, ela não era submissa em momento algum, ela peitava todo mundo, ela corrigia o pessoal, ela falava tudo, assim, que ela tinha que falar, isso é uma coisa sensacional. Isso num período ainda de segregação racial, né? A gente não tinha mais a Jim Crow, mas tinham separados mais iguais, que basicamente era a mesma coisa, né? Só mudava ali o nome e tudo mais. E a Nichelle Nichols, ela fez tanto sucesso no Star Trek que ela começou a receber muitas propostas e ela pensou em sair da série. Ela falou, vou sair da série e tal, vou fazer outros projetos para poder crescer um pouco mais. Só que a família dela era próxima ao Martin Luther King, e o Martin Luther King foi num jantar na casa deles lá num dia, e nesse jantar eles conversando, o Dr. King falou para ela assim, que ela estava de parabéns, que o trabalho dela era fundamental e que seria muito importante se ela continuasse interpretando mais um tempo a Uhura, porque isso traz aí um reflexo muito grande para as meninas negras, né? Então elas viam ali uma cientista ajudando a pilotar uma nave, pilotando uma nave pelo espaço, sendo respeitada, enfim, aquilo ali trazia uma força muito grande. E uma dessas crianças negras era o Whoopi Goldberg, que assistiu Star Trek e foi assistindo a Nichelle Nichols, que ela decidiu que ela seria atriz. Então, olha que loucura, olha a conexão das coisas, assim, olha como aquele negócio que a gente pensa, poxa, será que tem alguém olhando para esse trabalho que eu estou fazendo? Mas tem, e a gente acaba influenciando. Até arrepio quando eu falo essa, com essa arrepiada aí, quando eu falo essa história, porque eu gosto muito dessa história, assim. Eu já gosto da série, sempre gostei de Star Trek porque eles abordavam diversidade de forma muito bem feita, assim, né? E todo mundo era muito respeitado. E quando eu lembro dessa curiosidade, eu fico ainda mais animado. Então, ter pessoas pretas recebendo o prêmio, participando, é extremamente importante. E o último ponto, Beata, também, é que na década em que a Rett ganhou o Oscar, foi quando o Teatro Experimental do Negro também surgiu no Brasil. Não foi no mesmo ano, foi ali 3, 4 anos depois, 1944, que começaram, né, as apresentações e tal, Abdias ali à frente, mas foi na mesma década, então a gente pode ver aí para quem acredita em astros, no alinhamento do astros, para quem acredita em coincidência, uma coincidência, mas é legal, é bacana ver esses pontos.
E aí, falando em Teatro Experimental do Negro, quem que nós vamos poder citar aqui? Dona Ruth de Souza, que foi a primeira atriz brasileira, uma mulher negra, não é, que foi indicada ao Leão de Ouro no Festival de Veneza em 54. Então, veja só como que as coisas também demoram e que não foi durante muito tempo valorizada aqui no Brasil, acredito eu, né? E o Brasil, em premiações internacionais, a gente pode citar diversos atores e atrizes que são excelentes. O Brasil esse ano está ali na corrida pelo Oscar, com Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres. E nessa trajetória de Oscar também é importante a gente ver o papel que também foi designado ao Brasil, né? É a primeira vez que a gente está concorrendo ali à categoria de melhor filme. Então, ainda é, além de ser uma cerimônia totalmente branca, muito fechada ali, acredito eu, nos norte-americanos. Você não acha, não, João? Completamente, assim, querendo ou não, é esse ponto, né? Aquele negócio. A gente não gosta de dar o braço a torcer para estadunidense, mas a gente assiste o Oscar, quando sai a lista, a gente quer ver o filme, quer ver. Eu tô aqui com a lista de filme aqui, já comecei a assistir, já a maratonar, né? Alguns estão saindo agora no cinema, mas continua sendo uma cerimônia muito branca e continua sendo uma cerimônia muito estadunidense. Então, quando Parasita ganha aí há 2, 3 anos atrás de melhor filme, já foi uma virada assim muito grande. E tem um fato muito interessante, porque o Brasil ele foi indicado, né, como melhor filme pela primeira vez na história, e um filme brasileiro, também brasileiro, já foi indicado para melhor filme estrangeiro, né, antes dos outros que vieram a seguir, mas para melhor filme estrangeiro em 1960, que foi Orfeu Negro. Só que tem um porém muito grande, né? Porque o filme ele era ítalo-franco-brasileiro, então ele era um filme em parceria da Itália, França e Brasil. E quando ele disputou o Oscar, ele disputou como um filme francês, não como um filme brasileiro. Então isso acabou e levou o Oscar, né? Ganhou a estatueta. A França ficou com a estatueta e o Brasil não ficou considerando aquela estatueta porque a gente não entrou um filme como dos três. Falou não, é só um filme francês, mas não foi. É um filme ítalo-franco-brasileiro, se eu não me engano a nomenclatura é essa. E o elenco é maravilhoso. A gente tem Léa Garcia, a gente tem participação de Cartola, de Dona Zica, a do. Gente, Ademar, Ademar da Silva. A cabeça tá falhando, mas nosso primeiro bicampeão olímpico. Então, assim, é um elenco fortíssimo. E o filme é todo em português. As músicas são brasileiras. É tudo brasileiro. O cenário é brasileiro, o que eles mostram é brasileiro. E esse filme também influenciou o nascimento do Obama. E olha que a ponte que faz uma coisa com a outra, porque a mãe do Obama era extremamente fã de Orfeu Negro, do filme, e ela quis mudar para o lugar mais próximo em que tivessem pessoas ali próximas, né, ao que ela estava assistindo no filme. Ela mudou, ela foi para o Havaí, né? Acho que o Obama é do Havaí, se eu não me engano, posso estar confundindo o país, mas ela mudou de país e no que ela mudou, ela conheceu o pai do Obama, eles tiveram o Obama e veio aí o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né? Olha, mais uma vez as coisas. Aliás, hoje eu tô cósmico, Beta, eu tô falando de alinhamento das coisas. Eu tô adorando, porque tudo tem uma ligação se a gente parar para pensar, né? E esse é o objetivo também do nosso podcast, linkar os passados, né? Os fatos que aconteceram no passado com o presente. E aí, falando sobre mais uma cerimônia que é importante no cenário musical, não podemos deixar de falar o que aconteceu no Grammy desse ano. Fala aí, João, o que que aconteceu com o nosso monstro sagrado, Milton Nascimento? O Grammy, ele deve ter ficado com medo de receber um gigante da música como o Milton Nascimento. Mas o Milton, ele estava fazendo uma colaboração, né, com
Esqueci o nome da cantora agora, gente, desculpa. Esperança Spalding, né? Isso, A exato, Esperança. perfeito. Então, eles estavam ali com uma colaboração e eles foram indicados ao Grammy. Só que é, a produção do Grammy decidiu que eles queriam que só as pessoas que eles queriam, que iriam aparecer no vídeo, eles seriam pessoas que eles queriam. Ou seja, eles focaram mais em um público mais jovem, então eles levaram a Esperança, mas o Milton Nascimento ficou na arquibancada, não ficou na mesa. O nosso queridíssimo Milton, ele já recebeu o Grammy em 1998 por, por melhor álbum, mas eu acho que naquela época as pessoas tinham mais noção, não sei, Beto, às vezes eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a mão, assim, da realidade, ou de respeitar a ancestralidade, respeitar quem faz todos os passos para a gente chegar até aqui. Então, o Milton ele acabou ficando excluído da mesa, porque a produção, segundo a assessoria do Milton informou, queria apenas que as pessoas que fossem aparecer no vídeo ficassem ali sentadas, e o nosso querido Milton, um senhorzinho já, está cada vez mais simpático, ficou na arquibancada. Isso é um absurdo, tão grande assim, mas, gente, sério, quem não se incomodar com isso, não está prestando atenção, sabe, assim, porque isso é desrespeito em várias camadas, é desrespeito porque ele é um idoso, desrespeito porque é tudo por like, desrespeito porque é ignorar completamente a trajetória do Milton Nascimento, que tem uma discografia lindíssima, assim, sabe? Gente, vocês podem pegar todos os álbuns do Milton, colocar para tocar o dia inteiro, que você vai só pegar trabalho pedrada. As músicas que você conhece, você vai relembrar, se você não conhece, você vai se apaixonar também. Então, isso foi um absurdo, foi lamentável demais, um absurdo. Eu achei muito bacana também a atitude da Esperança Spalding nesse sentido, né, de destacar o que estava acontecendo ali, porque é isso, né, quando você está também numa posição em que você pode se manifestar contra algo absurdo que está acontecendo, a gente precisa falar, né? Então, aquela foto que ela tirou, sentada ali na mesa principal, ela coloca então ali um cartaz e diz, né, que ali deveria estar sentada a lenda viva que é o Milton Nascimento, né, um homem de 82 anos com uma trajetória incrível para a música, não digo música brasileira, né, para a música como um todo. Então, o Brasil ele é gigante, realmente, ele é uma potência, é um local em que a arte pulsa e você vê uma cerimônia dessa que deveria destacar e valorizar a produção musical, preocupada de fato com quem vai projetar mais ou menos em termos de like, né, caçando like, de fato é um absurdo, é reprovável. E essa questão que você falou também, né, de respeitar quem veio antes, né, desse homem que é incrível, ele só irradia amor e afeto, de 82 anos, e que tem a questão também da acessibilidade que a gente precisa falar, né? Como é que você vai botar um homem desse, que fez essa viagem até lá, né, sentado numa arquibancada, o cara que está concorrendo junto com a Esperança a melhor álbum vocal, jazz, isso é um absurdo sem tamanho, né? E eu acho que isso ainda traz uma questão do etarismo muito forte, que a gente já vive numa sociedade em que prega que envelhecer é ruim, né? Envelhecer, você tem que evitar ao máximo envelhecer, você não pode envelhecer. E eu não falo envelhecer sem saúde, né? Eu ia falar envelhecer mal, mas isso pode ser mal interpretado. Envelhecer sem saúde, envelhecer sem cuidar da colesterol, dos ossos e tal. Não, envelhecer mesmo, a gente não pode envelhecer. E o mercado, ele traz essa ideia de exclusão. Então a gente percebe aí que um gigante da música brasileira, como o Milton Nascimento, não sentou na mesa, não sentou, não teve um lugar à mesa dos indicados, isso reforça essa ideia. E eu vou te confessar, Beto, assim, para mim é uma preocupação muito grande esse caminho que a sociedade mundial está tomando de tudo por like e só vale o que está na hype, sabe? Assim, porque eu imagino que daqui a 20, 30 anos, as pessoas ainda vão estar ouvindo Milton Nascimento, ele vai estar sendo regravado, os discos dele vão continuar sendo ouvidos, vão continuar sendo tocados. É,
Cartola, a gente continua ouvindo Cartola, a gente continua ouvindo Clementina de Jesus, a gente continua ouvindo uma série de outros artistas que até hoje é, continuam, né, se perpetuaram aí ao longo do tempo. E Milton Nascimento vai ser a mesma coisa. Então, quais são os nossos valores, né? Eu acho que a gente tem que destacar o que tem de novo, porque a gente tem que entender o que o novo, né? Ele também representa o tempo atual que a gente vive. A gente tem que valorizar. A Esperança é uma musicista maravilhosa também. Agora, a gente não pode simplesmente jogar para debaixo do tapete um artista que criou 34 álbuns, né, cara, ao longo da sua jornada. Isso aí é inadmissível uma coisa dessa. Sinceramente, acho que até o Grammy tinha que botar uma nota, viu? Eu vou jogar a real aqui. Eu sei que, obviamente, eles não vão fazer isso, porque eles não vão reconhecer um erro, mas foi lamentável tudo isso que aconteceu. Acho que o Brasil ficou sentido, né? A gente ficou sentido. Parece que foi o nosso pai, o nosso avô, o nosso amigo que foi barrado na porta de uma festa que ele foi convidado. E eu acho também muito interessante essa questão da mobilização nas redes sociais. A gente pode usar de forma totalmente positiva as redes para denúncias, para divulgação de coisas legais e para manifestações. Eu vi diversas pessoas falando sobre isso, né? Obviamente, parte da Esperança Spalding fazendo essa espécie de denúncia, eu diria, né? Tirando a foto, colocando a cara dela ali, né? Achando, obviamente, um absurdo total, e isso vai replicando e você vê o mar de pessoas que também concordam com essa questão. E aí a gente vê também que a gente não está sozinho quando a gente reivindica coisas que lá atrás foram feitas. E aí a gente volta para o começo do nosso episódio, né? Reivindicações que lá no período da década de 40 com a Hattie McDaniel aconteciam e que infelizmente acontecem ainda hoje. Que desde os papéis estereotipados aí que ela era submetida, e claro, ela aceitava fazer, porque era a paixão dela, era atuar, ela seguia fazendo esse trabalho, até o reflexo que a gente tem hoje em dia, quando a gente vai assistir uma novela, quando a gente vai assistir um filme até nem tanto, assim, mas novela principalmente, a gente ainda tem muito a ideia do estereótipo, né? Apesar que nos últimos anos, e eu falo novela, eu penso muito em Globo, que é a principal emissora aí que produz novelas, uma das principais produtoras de novela que a gente tem no país, mas algumas últimas novelas a gente está tendo mais diversidade, né? Chegou até um período em que a gente tinha aí as principais personagens das novelas, em diferentes novelas, eram mulheres pretas. Mas isso se dá porque nós temos diversidade dentro das equipes, das emissoras, cada vez mais presentes. Então, assim, essa diversidade ela é necessária para que nós tenhamos um reflexo do Brasil nesse tipo de conteúdo, porque tanto a nossa sociedade quanto a sociedade mundial, querendo ou não, ela é formada pelos conteúdos que nós assistimos, né? Tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, tudo que a gente acompanha, seja filme, música, teatro, isso ajuda a formar a nossa sociedade, até dos jovens aos adultos, e influenciar nas nossas opiniões também. Então, se em uma novela, se em um filme, eu tenho uma presença, numa série, eu tenho a Uhura, por exemplo, né? Ali numa patente alta, sendo uma oficial respeitada, uma mulher preta cientista, isso acaba refletindo uma normalidade e necessidade de ver isso aplicado também na vida real. Por mais que a UP tenha virado atriz, ela podia ter ficado inspirada ali para ser cientista, para ser qualquer outra área também. Então, é aquela história do, olha, se eu estou vendo alguém aqui semelhante a mim ocupando esse espaço, significa também que eu posso, significa que é possível. Eu não estou sendo. Os passos não estão começando agora, né? Eles já estão marcados aí de muito tempo, estão marcados de longe, estão marcados com 34 álbuns do Milton Nascimento, estão marcados com a Red, estão marcados com a Michelle Nichols, estão, enfim, com Orfeu Negro, Ruth de Souza, Léa Garcia, Abdias Nascimento, todo um pessoal que vem com tudo, vem com uma força gigantesca. Inclusive, Beta, acho que eu concordo muito com você quando você falou que a dona Ruth de Souza não foi valorizada. Ela não foi valorizada no Brasil. Ela não foi. Assim, acho que no final, no finalzinho da vida dela, ela teve um reconhecimento maior, mas ela merecia muito mais. Muito mais. Assim, acho que eu adoro a Fernanda Montenegro e eu não espero não estar fazendo um comparativo entre mulheres, essa não é a minha intenção. Mas eu acho que a mesma forma como a gente
trás da Fernanda Montenegro era a Dona Ruth de Souza, toda a bagagem, toda a importância. Acho que até elas viam isso em comum, elas viam isso, né, entre elas, assim. Só que o tratamento não era igual, né? Querendo ou não, não era a mesma coisa. A Dona Léa Garcia também, a mesma situação. Participou de Orfeu Negro, participou de diversos outros programas, de diversos outros filmes e séries, novelas, e ela merecia muito mais. Inclusive, ela faleceu no dia, né, do Festival de Gramado, ali quando estava acontecendo, quando ela seria homenageada, né? Ela veio a falecer. A gente perdeu aí uma estrela, mais uma estrela negra, mas que pelo menos, né, ali no final da sua carreira, ela estava tendo mais destaque. Só que é ruim esperar, né? É ruim esperar no final, assim. É ruim esperar só quando parte também. E a gente vai falar ainda sobre isso, porque tem diversos casos, por exemplo, da Conceição Evaristo, quanto tempo que demorou, né, para ela ser reconhecida. Já deu para vocês perceberem aí que nós amamos a arte, cinema, teatro, literatura, e ao longo dos nossos episódios a gente vai fazer diversas referências por aqui. Eu já estou ansiosa para o nosso episódio 3, que ainda é uma surpresa, a gente ainda não definiu qual vai ser, mas eu tenho certeza que vai estar assim repleto de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu indicaria para vocês agora, depois de ouvirem o nosso episódio, ouçam um álbum do Bituca, do Milton Nascimento. Vamos valorizar aí a nossa arte nacional, né, João? Isso. E assistam Orfeu Negro também, é um dos meus filmes favoritos. Eu sei que tem uma parte do pessoal, principalmente do cinema, que não é tão fã, porque estereótipo, traz um pouco de estereótipo também, do brasileiro feliz, festeiro, mas é um filme que vale assistir. Assistam e ouçam Milton Nascimento, ouçam todos os nossos artistas maravilhosos que nós temos aí. A Laide Costa também, da MPB, é importantíssima para a nossa história, ainda está viva, está fazendo show, vamos valorizar os nossos ancestrais aí em terra. Maravilha. Então a gente se vê na semana que vem, né, João? É isso, Beta. Um beijão para todo mundo que acompanha a gente até aqui. Até o próximo episódio. Acho que vai ficando cada vez melhor. E seguimos. Abração. Até.